distribuição de informação nesse nível de cuidado. O Vimeo, para quem não sabe, é um reprodutor de vídeo. Ele fez uma grande pesquisa em 2013, 14, 15. Vai ficar gravado, vão dizer que eu errei a data. Qual é o grande motivo que faz as pessoas abandonarem o vídeo? Durante muitos anos as pessoas achavam que os consumidores abandonavam vídeos na internet porque eram pesados, porque não tinham imagem HD. Não é o meu. Só porque eu sou de Santos não toca funk no meu celular, não. E o Vimeo descobriu que, na verdade, as pessoas abandonam o vídeo por causa do áudio. Que a imagem pode ser ruim. Se o áudio for claro, as pessoas continuam. Quando houve a inauguração do site do Padre Paulo Ricardo, a primeira coisa que eu fiz, fechei o olho, dei play e falei, que áudio. Por que nós não podemos fazer o mesmo? Por que nós não podemos fazer melhor? Nós podemos. Pode passar o slide. O que é uma rede colaborativa da maneira que eu entendo? Novamente, usando exemplos de pessoas que fizeram, independentemente do resultado, independentemente da posição política delas, analisando projetos, tecnicamente falando, não ideologicamente falando. O EPL fez isso muito bem. Para quem não conhece o EPL, são os Estudantes pela Liberdade. O EPL possui redes colaborativas ao redor do seu país, ao redor do país inteiro. Que nada mais são do que meninos interessados. Ah, Miguel, você está interessado aqui em Fortaleza? Tô. Você acha que você consegue trazer pessoas para cá? Consigo. Te forneço material, te forneço transmissão, te forneço o livro para você distribuir, te ajudo no local. Traz 150 pessoas aqui que a gente atende bem. Você resolve os problemas, você traz o pessoal e a gente fornece tudo. Qual o custo final ano para isso? O preço de um evento. Você mantém uma rede colaborativa no país inteiro funcionando. Por quê? Porque ela é colaborativa. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de pessoas que querem colaborar. Quando você dimensiona projetos para uma marca de shampoo, você vai ter que pagar para pessoas escreverem artigos, você vai ter que pagar por revisão, você vai ter que pagar para blogueiro, você vai ter que pagar para meninos do Facebook, você vai ter que patrocinar o conteúdo no Facebook para ele ter compartilhamento. Eu tenho certeza que se hoje fosse feita a pergunta, quem aqui gostaria de gerar conteúdo colaborativamente para a monarquia? Teríamos uma fila de pessoas. Que tem tempo sobrando, que acreditam na causa, que às vezes não tem tempo sobrando, mas tem mais vontade ainda do que a ausência de tempo. Que gostariam de seguir a carreira de produtores de conteúdo, que gostariam de seguir a vida acadêmica, que gostariam de validar o seu conteúdo na internet. Pode passar. Qual é a grande, ou quais são os grandes objetivos de uma rede colaborativa, na minha concepção e na concepção de outras pessoas que trabalham? Eu estou fazendo um trabalho muito grande para evitar termos técnicos aqui, mas chamam-se de User-Generated Content, que é conteúdo gerado pelo próprio usuário. O Facebook é o maior produtor de conteúdo do mundo, ele não produz uma linha de conteúdo. Ele só serve e oferece a estrutura. Quais são as 5 grandes vantagens de uma rede colaborativa, na minha opinião, e por que seria muito interessante para a gente contar com uma, não é? Primeiro ponto, a formação. Você garante que a mensagem chega a todos de uma maneira mais próxima possível da uniforme. Ou seja, numa rede colaborativa, Dom Bertrand pode passar uma mensagem, essa mensagem é reproduzida integralmente para todas as pessoas em todas as redes colaborativas. É muito menos, a chance de haver telefone sem fio é muito menor, porque todos têm acesso àquilo. Aí, cara, mas isso já existe, isso se chama YouTube. Você posta, a pessoa dá o play e vê. Qual que é a grande diferença de você ter isso numa rede colaborativa, ao invés de simplesmente postar num canal para as pessoas darem um play? É um elemento único, negligenciado, mas que até hoje nunca conseguiu ser batido ou substituído. Ser humano.
Você vê um vídeo sozinho na sua casa e comentar no Facebook, ou você vê um vídeo num local onde haverá uma palestra e depois um debate entre as pessoas, o resultado é muito maior. Muito maior. Quando isso foi percebido pela primeira vez? Eu não gosto de ficar falando coisa técnica, vocês vão ficar de saco cheio. Campanha do Obama. O Obama chamou o Chris Hook, que era o bambambam, era o cabeça da comunicação do Facebook. Um gênio que aos 20, 22 anos já tinha criado a estrutura de comunicação do Facebook inteira e elegeu o Obama presidente. E a primeira coisa que esse menino falou foi: vamos criar rede colaborativa onde as pessoas sentam e falam sobre o Obama. Os comunicadores falaram: mas a internet já está aí para isso, eles postam no Facebook. Nada substitui o elemento humano. Porque há o compromisso. Quando você se compromete pessoalmente com as pessoas, quando você está todo dia estudando lado a lado, quando vocês se encontram, confraternizam, ou vão tomar uma cerveja, e você está naquela mesa que os caras só falam de futebol, né? Aí você olha para o lado, encontra um cara que vai no mesmo grupo de estudo que você fala: puta, chega aí, senta aqui, vamos tomar uma cerveja. O elemento humano não pode ser substituído. Ocupação de espaço. Quem aqui já foi à universidade e viu que tinham 35 grupos de esquerda de estudo? Teoria marxista, aplicação da yoga vegana. 13 pessoas lá. Isso causa um choque no espírito. Você entra e tem um monte de grupo de estudos. Na rede colaborativa você ocupa espaço, você é real. Tem uma sala ali. E as pessoas estão se encontrando, marcando presença, falando eu existo. O cara vai abrir a porta para zoar, para brincar. E os caras aí que acreditam no rei, senta aqui, pô, participa. Participa. Eu vou participar porque tem aquela menina, ela é bonita, as meninas de esquerda são meio feias, eu vou sentar aqui. Aqueles dread horrível, né? Tatuagem na cara. E o menino gosta. Irradiação. Novamente, a solidão intelectual, ela desestimula muita gente. Quando você vê que tem outras pessoas comprometidas com o que você está fazendo, você se mantém estimulado. Semana que vem tem outra discussão, semana que vem... Quando eu vejo o tema que vocês discutem aqui no São Tomás Moro toda semana ou todo mês, bicho, eu vejo que vocês discutem e falo: caramba, São Paulo inteira não tem isso, pô. 15 milhões de pessoas. 400 aulas de yoga vegana. Não tem um grupo fazendo o que vocês fazem. O que é que eu vejo? As pessoas em São Paulo, em Santos. Eu queria estar lá em Fortaleza. Olha o que os meninos estão fazendo. Irradia. Você mantém o sujeito interessado por mais tempo, você faz ele conversar com mais confiança, ele tem a sensação de pertencimento de grupo. Faz sentido. Ação local. Além de ocupar espaço, você distribui esse espaço para o ponto que nós mais precisamos, que são fora dos grandes eixos. Nós saímos do Rio São Paulo. Saindo do Rio São Paulo, nós conseguimos marcar presença onde a solidão é cada vez maior. É o cara que mora lá na cidadezinha do interior, que às vezes só tem ele falando sobre isso. E às vezes ele sabe que 20 minutos de carro ele encontra uma ação local. E suporte e divulgação. Qualquer evento feito tem suporte e divulgação local. Quem está no local entende melhor a dinâmica, conhece mais pessoas, os eventos se tornam mais baratos de serem realizados. O próprio preço, por se manter uma rede local, se justifica na economia e na eficiência da realização dos eventos locais. Pode passar. Na minha opinião, lembrando a todos que essa é uma apresentação de projeto, na minha opinião, nós tínhamos um grande número de ouro, mano, para 2017, que é o 6. Quando eu conversei com o seu Sepúlveda, eu falei: seu Sepúlveda, eu tenho uma visão muito, muito modesta e muito cautelosa de qualquer projeto em início de implementação. Em 2017, eu gostaria que nós pudéssemos ocupar 6 grandes universidades no país. Pudéssemos marcar presença e realizar eventos periódicos em 6 grandes universidades. Esse é um número baixo. 6 a gente consegue aqui no Nordeste. Mas é bom começar cauteloso. É sempre melhor surpreender do que frustrar. Pode passar.
esse é um ponto que eu novamente me escoro em um outro exemplo que ideologicamente não é compatível ao meu, mas também não é um grande problema, mas que deu muito certo. Eu sou um tarado pelo livro das 6 lições lá, do Mises, né? Porque ele é pequeno, ele é barato, ele é fácil de ser distribuído, ele responde as principais perguntas de qualquer pessoa. Então o cara chega, o que é libertário? Lê isso daqui. Mas o que é... Não, lê isso daqui. Mas você nem sabe minha pergunta. Lê, menino. Esse tipo de coisa te economiza tempo, te faz alcançar, as pessoas compartilham, é muito barato. Você pode gerar 5, 6, 10 mil cópias, muito baratas, em qualidade reduzida, e simplesmente espalhar através das redes locais. As 6 lições é um dos grandes casos de disseminação de conteúdo de boa qualidade, barato, feito pelos liberais. Nós temos que reconhecer o trabalho bem feito. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Por que nós não podemos fazer melhor? Nós podemos. Distribui. E esse conteúdo se paga, bicho. Porque o cara começa a estudar, daí ele cai no site do Mises, daí ele começa a ler o Mises, de repente o cara vira colaborador, de repente o cara começa a ir para os outros eventos, de repente o cara começa a disseminar a ideia. A criação de um guia. Guia básico de introdução à monarquia, um nome absolutamente provisório, apenas para apresentação da ideia, com a grande diferença que, além de ser distribuído fisicamente, você faz ele totalmente mobile e adaptativo para as outras telas também, ou responsivo talvez, que se encaixa em todas as telas. Um objetivo barato, realizável, muito rápido. Inclusive já tem conteúdos prontos que só precisariam de uma pequena repaginada. Pode passar. E o que mais? O publicitário sempre tem que fazer esses slidezinhos, né? Assim. Pode passar. Tem que ter cuidado com essa palavra modernização, porque a gente sempre fala da modernização como algo progressista, né? Mas eu falo de modernização de discurso, de apresentação, de layout, de tecnologia. Pessoal, existe um número muito grande de posicionamentos e pequenas ações e pequenas estratégias que nós podemos aplicar para tornar a mensagem muito mais eficiente, alcançar muito mais pessoas. Criação de landing pages, de eventos e conteúdos, estrutura para transmissão ao vivo, redirecionamentos modernos para páginas da editora, que já existe, SEO, SM. Nós já temos uma grande vantagem, uma grande vantagem. Nós temos todos os símbolos milenares a nosso favor, né? Meu filho fica vendo aquele Discovery Kids naquelas músicas infinitas, né? Não acaba nunca. E eu nunca vi um presidente no desenho infantil. É sempre um rei. É sempre um rei bom que combate o mal no seu castelo. Eu nunca vi uma criança de 5 anos de idade falando: filhinho, o que é que você quer ser? Eu quero ser assessor do presidente da República. Auditor fiscal, depois presidente da República. Não tem. O menino quer ser um cavaleiro, o menino gosta do rei, o menino quer ser... O rei é bom ou ruim? Bom. O imaginário infantil sequer possibilita que haja um rei ruim. Ah, não, mas esse rei na história é ruim. Ah, então alguém tem que matar ele. O que é isso? Então, assim, a figura é ligada tanto ao bom que sequer a criança consegue dissociar isso. Nós já temos a vantagem simbólica, nós já temos a vantagem da própria realidade, da verificação pela própria realidade. Nós só temos que modernizar o conteúdo, nos tornar mais eficientes, mais inteligentes, envolver mais pessoas. Pode passar. E eu encerro com uma das minhas frases preferidas do Chesterton, né? Que a tradição significa conceder o voto à mais obscura de todas as classes, os nossos ancestrais. A democracia dos mortos. A tradição recusa-se a submeter-se a essa arrogante oligarquia que meramente ocorre de estar andando por aí. O conservadorismo, além de tudo, é respeitar a opinião de pessoas sensatas que foram os nossos pais, avós, bisavós e tantos outros. Evitando cair nesse tipo de loucura ou jogo social, como o Bruno falou, em que nós submetemos nações inteiras ao simples teste de tentativa e erro para ver se deixar menino mudar de sexo com 6 anos é uma coisa boa ou uma coisa ruim.
É uma grande responsabilidade isso que eu faço para vocês. Essa apresentação, diante de membros da família real, diante de pessoas que estão comprometidas com o movimento há tanto tempo. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado ao nosso palestrante Ícaro de Carvalho por essa brilhantíssima exposição, mais uma vez nos enchendo de esperança quanto ao futuro da causa monárquica no Brasil. Para realizar o sorteio, gostaria só de que o palestrante Ícaro de Carvalho anunciasse o número que ele acabou de sortear. Número 4. Francisco Henrique Mourão de Lima. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de toda a plateia e gostaria de convidar a inigualável presença de Sua Alteza Real e Imperial Dom Bertrand de Orleans e Bragança, para participar dessa entrevista. Eu peço desde já desculpas pela indignidade desse entrevistador. Gostaria, naturalmente, de início, de expressar a minha inenarrável honra em participar desse evento e, sobretudo, em participar dessa entrevista. É inegável que o país vive uma crise política e econômica sem precedentes. Mas essa crise política é explicada pela mídia, pelos jornalistas, pelos cientistas políticos, como algo bem pontual e presente na nossa história. Gostaria de perguntar a Vossa Alteza se o senhor tem a mesma opinião, se o senhor acredita que essa é uma crise política e econômica do presente, ou se essa é uma crise, talvez, moral, que pode ser rastreada há muito mais tempo na história desse país. Na realidade, é uma crise fundamentalmente moral e, eu diria mais, religiosa. Faltou o temor de Deus. Faltou respeito à boa ordem posta por Deus na criação. O que nós assistimos hoje no Brasil e talvez no mundo inteiro é, sobretudo, um choque entre duas concepções a respeito do Estado, do homem, da civilização e da cultura. Uma é uma concepção que considera que o homem é filho de Deus, que o homem é uma criatura de Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Outra é a concepção que tem a pretensão de abstrair de Deus e de organizar-se como se Deus não existisse.